tinha uma pergunta que eu queria que você me fizesse sobre declamação. Sobre declamação, eu gostaria, porque para mim é extremamente importante a declamação no início da minha composição, porque eu comecei declamando. Vai fazer a pergunta ou eu já falo? Você pode falar, tá gravando? Já tá gravando. Pode falar, então fala um pouco de declamação, pronto. Quando eu comecei a ler poesia, eu falei lá aos 14 anos, tenho consciência, eu comecei também a memorizar, né? E depois eu fui para um sarau de lançamento de livro, porque, coincidentemente, quando eu comecei a produzir, eu fui mostrar para o meu pai poema, meu pai me mostrou um cordel dele e eu descobri que meu pai era cordelista. Então eu não tinha noção disso antes. E depois descobri, na adolescência, que meu pai fazia cordéis. E aí, no lançamento de um livro de cordel de meu pai, eu vi o Arailton Públio, que é um amigo de meu pai e que é um conhecido nosso, do nosso bairro, declamando poema. Então eu só memorizava. Aí eu vi ele declamando, eu falei, olha, pode declamar, os 14 anos, então que legal declamar poema, eu nunca tinha visto ninguém declamando poema. A partir de então eu passei a declamar para o espelho. Então o declamar fez com que eu melhorasse minha dicção e tal, e eu continuei declamando. Então declamar passou a ser uma maneira de eu publicar meus poemas, porque como eu não era uma poeta, as pessoas me chamavam de poeta, não me reconheciam, eu não tinha uma identidade social de poeta. Se é que eu tenho hoje, mas eu não tinha nada, né? Então, declamar o poema era uma forma de tornar público o poema. Então, a minha primeira publicação era por meio da declamação. E eu passei por todas as fases da declamação. A ideia da declamação, meio daquela ideia clássica, que é aquela ideia bem enfadonha, né? Ultrapassada da grandiloquência, da impostação da voz, do declamar afetado, para eu falar a poesia, que tenta aproximar mais o ato de declamar da fala mesmo, da conversação, até a performance literária, que hoje eu faço performance litero-musical, que intersemioticamente faz uma leitura expansiva, né, que a gente chama de leitura expandida do texto poético, juntando com outros elementos, como cinematográfico, uma própria música, como a dança. Né? Então a declamação é muito importante para mim. Então há quem fale assim, eu posso não estar no lugar público, mas quando eu falo que é importante o lançamento, que é importante a Bienal, para mim é importante também por causa disso, porque para mim a poesia se fez primeiro enquanto obra oral do que necessariamente enquanto obra publicada em livro. Então a declamação para mim é muito importante também no contato com o outro para a minha formação enquanto poeta. Olha, eu acho que é difícil você determinar o que a poesia tem que dizer. Tão difícil quanto você determinar para todo mundo, de uma maneira taxativa, de que a poesia é útil, ponto. Porque para mim a utilidade da poesia está no mesmo patamar da utilidade das outras coisas do mundo. Não é uma essência, é uma circunstância, é um acidente, é sobretudo uma atribuição. Como assim uma atribuição? Eu tenho a poesia e eu atribuo a ela, de acordo com o uso que eu dou a ela, uma utilidade para a minha vida, que não vai ser a mesma utilidade que ela tem para a sua vida. Pode ser utilidade pragmática mesmo, prática, cotidiana, como, por exemplo, o trivial de você usar uma poesia para conquistar alguém. Eu já fiz isso. É uma finalidade prática, né, que foge a uma utilidade, aquela utilidade divina que se dá na poesia, etc. Por outro lado, ela pode ter também a utilidade da experiência estética, né, do prazer estético, do prazer contemplativo. Para mim, por exemplo, a poesia tem uma utilidade muito grande cotidianamente, porque eu estudo poesia. E eu comecei tudo na minha vida a partir da poesia. Eu costumo dizer isso porque lá na minha infância eu tinha um probleminha de pronúncia de palavras, inclusive tenho até hoje, mas hoje eu disfarço melhor. Uma dislalia, né, que você troca as letras surdas pelas sonoras e aí você começa a embolar um pouquinho a fala, você tem que articular melhor. Eu tento articular sempre muito bem as palavras, porque senão eu embolo tudo. Então, ou articulo bem, ou eu desarticulo tudo. Então, quando eu comecei a memorizar poemas, antes dos 14 anos, e quando eu comecei a falar os poemas publicamente, isso após os 14 anos, eu percebi que falando poemas, eu conseguia não cometer essa falha de pronúncia.
E percebi também que quanto mais eu memorizava poemas, mais eu escrevia mais correto, porque o problema meu de linguagem era um problema que afetava a fala e a escrita. Quando você é pequenininho é lindo, você fala, como é seu nome? Nífia. Ai, que bonitinho, Nífia. Mas quando você vai crescendo, aquilo se torna algo perverso, porque você não pode mais falar em público, porque é ridículo uma pessoa de 18 anos falar Nífia. Né? Então, o que é que eu percebi? Que como um gago pode cantar e cantando não gaguejaria, eu declamando não cometia a dislexia. Então, veja que finalidade pragmática, né? Que coisa mais objetiva a poesia me proporcionou, uma melhora clínica para um quadro fonoaudiológico, né? Então, e por outro lado, a poesia também me impacta, me envolve de uma maneira tal que me leva a um prazer estético de êxtase, mas que eu não posso obrigar que outras pessoas tenham, como tudo na vida. Uma vez eu dando aula, lembrei disso agora, um aluno meu que era dançarino, repara, ele é dançarino, ele é um artista, e eu coloquei um poema no quadro, estava analisando o poema, ele, acho isso tudo uma besteira, por que esse cara não falou logo eu te amo, fica fazendo esses rodeios todos, eu falei, pô, tudo bem que você tem a sua opinião, não vou brigar com você contra isso, mas muito me espanta que parta de você. Ele, por que, próprio, que parta de mim? Eu falei, porque você é um dançarino. Esse poeta aqui fez com as palavras o que você faz com o corpo. Eu uso o meu corpo pragmaticamente para exercer funções objetivas no meu cotidiano. Eu vou de um lado ao outro, eu produzo coisas, né? Eu uso minha mão para me alimentar, eu uso meus pés para andar. Aí você pega, sobe no palco e faz do corpo algo coreograficamente para externar beleza, para impactar, para emocionar, para sensibilizar, para gerar prazer estético. Então, o que você fez com o seu corpo, girando dessa utilidade prática, cotidiana, é a mesma coisa que o Vinícius, era um poema do Vinícius de Moraes, a mesma coisa que o Vinícius de Moraes fez aqui com as palavras. Então, cada um trabalha a sua matéria, meu querido. Você trabalha o seu corpo e ele trabalha as palavras. E aí, é por aí, entendeu? Então, eu não posso obrigar que o poema tenha utilidade para todo mundo, mas para mim ele é útil de várias formas possíveis. Então, a minha relação com a poesia começou desde a infância, mas eu não tinha noção que era poesia. Eu lia, mas eu não tinha noção disso. Essa noção veio mesmo mais no ensino médio, através mesmo de compêndios escolares, porque tinha vários livros, né, que tinham lá poemas do Drummond, poemas do Ferreira, poemas de Manuel Bandeira, da Cecília, e aí eu fui lendo o que era poesia, o que não era poesia. Em 1994, foi um carinha vendendo livros na minha escola, que é uma escola pública lá em Feira de Santana, de contabilidade, ensino técnico e contabilidade. Eu fui ter noção do que era ter poesia no ensino de contabilidade, mas mais por causa dos livros do que por causa das aulas, que quase não aconteciam, para falar a verdade. Mas então, um livro que eu tenho até aqui, é minha relíquia, chamado Manual de Redação no Estilo. E eu fiz uma rifa, comprei esse manual de redação no estilo, ele tinha lá o que era poesia, o que era idílio, o que era isso, o que era aquilo, o que era soneto, o que era daquela. Eu achei aquilo, olha que incrível isso. Então, a partir dos 14 anos, para ser uma resposta mais objetiva, a minha relação com a poesia foi mais consciente a partir dos 14, mas ela começa desde os 8. Eu tenho, inclusive, rabiscos desde os 8. Agora, começar a produzir mesmo e a ter consciência a partir dos 14. Olha, eu penso que todo mundo vai ter um lugar de fala e que vai influenciar, né? Então, eu não só enquanto mulher, enquanto nordestina, né, com orientação sexual que não é considerada normativa. Então, todos esses elementos acabam tensionando a minha escrita. Mas eu não gostaria de, numa posteridade possível, falar que é uma escrita feminina nesse caso. Eu acho que esse tipo de ramificação é necessário, por um lado, para dar visibilidade, mas eu prefiro falar de uma escrita feita por mulheres, para provar, para salientar que mulheres escrevem também poesia, já que elas sempre escreveram, mas foram invisibilizadas, do que falar de uma escrita feminina que é carregada de preconceitos, né, de elementos depreciativos, como aquela poesia que o Manuel Bandeira falou,
poesia para menininhas, né? Eu acho que a poesia feita por mulheres também pode ser a poesia do poeta sórdido. Também pode ser aquela que dá o tapa na cara, né? Não aquilo que você espera apenas algo ameno. A poesia abre espaço para experimentação, né? Ele abre espaço para você fazer testes. Então eu penso que na arte como um todo, tudo de alguma forma é admissível. A partir do momento que eu falo que isso é inadmissível, eu estou fazendo uma censura. E se eu parto do princípio de que a censura é válida, eu estou freando o processo criativo. Aí eu estou sendo um Platão que está expulsando os poetas da República porque não tem a finalidade pedagógica que ele queria, né? A transformação do poeta em filósofo ou do filósofo em poeta para que ele fosse aceito na Politeia. Então ele parte do princípio de que determinados conteúdos não podem ser ministrados porque prejudicariam a boa governança. Então é um processo de censura. Se eu parto desse princípio aí, eu estou de alguma forma chancelando a censura. Então eu acho que tudo, absolutamente tudo é admissível se trabalhado esteticamente. Né? Então, mais pornográfico, mais político, tudo. O que eu quiser defender ou falar na poesia vale. Até em termos de conteúdo? Até em termos de conteúdo. Então a gente tem boas poesias e mais poesias que falam do amor, tem boas poesias e mais poesias que falam de política, tem boas poesias e mais poesias que falam de sexo, tem boas poesias e mais poesias que falam do erotismo. Enfim, eu acho que vai depender do trabalho ali do poeta, da sua técnica, da maneira que ele esmerila o texto. Mas eu não vejo que existe um tema, como eu vejo que não existe uma palavra que não seja passível de estar na poesia, de estar no poema. Quando você vê um parnasiano falando mal do Augusto dos Anjos, por exemplo, falando que o termo que Augusto utiliza não é poético, é um processo de censura. Então, o que é poético? Né? O que é poético é dinâmico. Claro que nós estamos num campo literário, esse campo literário é dinâmico, e vai haver pensamentos hegemônicos durante um determinado tempo, de códigos, que falam isso é poesia, aquilo não é poesia, isso é poético, aquilo não é poético, mas o campo é dinâmico, então esse hábito muda, e o que não era poético passa a ser poético, e quem não era considerado poeta passa a ser considerado poeta. Então eu acho que é isso que torna a poesia rica, a literatura rica e a arte como um todo. Então tudo para mim é passível de ser poetizado, não existe tema ou palavra que não seja passível de ser transformado em arte. Poema bom, para mim, é um poema que trabalha a linguagem, consegue esse trabalho com a linguagem, ou seja, utiliza-se de recursos artísticos expressivos, fazendo com que aquele texto tenha uma intenção oblíqua, transversal, como diria o Cesário, uma intenção desviada, né? Que cria camadas de percepção. Então, para mim, esse é um poema bom, seja ele de qual época. Eu não acredito, por exemplo, no caráter evolutivo, que a poesia de hoje é melhor do que a de ontem. Então, acho que cada época tem a sua boa poesia, o seu bom poeta. Então, para mim, a boa poesia é essa que tem um trabalho com a linguagem, mas que não se fecha no trabalho com a linguagem, tornando-se meramente uma poesia hermética e incomunicável. Acho que a poesia tem que, fazer um apanhado com o Ferreira Goulart, tem que feder e tem que cheirar, né? Tem que impactar de alguma forma. Então acho que a boa poesia é que consegue conciliar o mínimo de expressividade, de comunicabilidade com o outro, que impacte o outro, que gere esse prazer estético, mas ao mesmo tempo também faça um trabalho com a linguagem, que torne aquela linguagem também um recurso artístico. O rasgado no sentido de aberto ao sentir, né? Que, claro, ambiguamente também pode ser interpretado de maneira diversa. E eu até, brincando com um amigo meu, o Thiago Elchama, eu falei assim pra ele, inclusive eu tô dando uma deixa pra algum crítico que eu me odeie, porque ele vai falar, é pra rasgar mesmo, não leiam, rasguem. Então já tô dando a dica para o crítico, mas é rasgado nesse sentido, no sentido de ter um grau de comunicabilidade com o outro que faça sentir, que gere algum patos, alguma empatia.
E se quiser ser no sentido de rasgar também, como eu disse, a recepção ela é autônoma, eu não posso fazer nada quanto a isso. Eu espero que não rasguem. Eu prefiro não fazer concessão, sempre. A concessão, ela fere um pouco os próprios princípios de composição que você tem. Então, é como se um fator externo interferisse nesse processo criativo, que para mim é tão arbitrário, mas também é tão particular. Então, eu não gosto dessa ideia de fazer concessão e nunca as fiz. Agora, ser popular, eu não acho que seja também um problema. Muitas pessoas falam assim, por que você não publica tal poesia que as pessoas gostaram muito? Talvez pelas pessoas gostarem muito, agora eu queira publicar outra coisa. Por exemplo, tem muita gente publicando o primeiro poema meu, dos Condores do Amor. O amor não está na estrela, que ao cair carrega o pedido sussurrado. Aí agora todo mundo que me pede um poema, eu não coloco esse. Eu coloco outro. Então ser popular às vezes me oprime, às vezes me põe medo. Eu tenho medo de um dia chegar a sê-lo. Então não é um objetivo meu, de jeito algum. Tanto que, como disse em outras falas, a recepção para mim é completamente autônoma. E você fazer algo para ser popular é meio você tentar controlar essa recepção. Eu acho isso perverso. Então eu não abriria mão. Então tá na moda fazer isso, então agora eu vou começar a fazer isso. Não faria. Quando o Hilda Ilch pede para Zé Cabaleiro musicar o poema dela, não necessariamente ela faz uma concessão. Ela quer ser popular pela estratégia mais falida de ser popular, pedindo para Zeca musicar um poema que está em júbilo, memória oficial da paixão, um poema, enfim, parecendo uma área medieval, né? Então, uma estratégia falida de popularização. Eu acho que todas as minhas tentativas, caso elas houvessem, também seriam tentativas vãs. Caso um dia isso venha a acontecer, vai ser de uma maneira natural, sem que eu faça concessões. As minhas músicas não são músicas que eu veja de caráter apelativo. Por exemplo, são músicas que tem tu vais. Uma música que tem tu vais, se chama Tu És Minha Alma, não tem nenhuma pretensão de ser uma música popular. E geralmente eu trabalho com a bossa. Agora eu faço também música popular no sentido de fazer sambas, né? Faço sambas, tem algumas músicas minhas que são meio jazzadas. Já fiz afoxé, Ijexá, né? Mas porque quando eu fui fazer a música, me veio aquela melodia e me veio aquele ritmo dentro daquela arbitrariedade, não porque eu vou fazer o samba, porque através desse samba eu vou me popularizar. Então, assim, eu tenho geralmente um mote, um insight, talvez numa postura romântica alguém chamasse de inspiração. Contemporaneamente isso ficou muito demodé, então tira a palavra inspiração, substitui pela palavra insight. Algo que objetivamente me induz a uma frase. Geralmente o meu texto começa por uma frase que eu achei interessante. Se a frase não foi interessante, eu descarto e nem sequer o texto existe. Recentemente eu escrevi um romance e esse romance partiu de uma frase. Veio uma frase em minha mente, eu sentei e comecei a escrever. E o interessante é que eu não sei necessariamente o que eu vou fazer ainda quando eu sento. À medida que eu vou fazendo, é que aquilo vai tomando corpo. Então eu vou sendo comunicada do que eu estou produzindo à medida que eu vou produzindo. E eu não estou falando isso de caráter mediúnico ou nem de inspiração divina, mas é de um proceder mesmo, né? Então eu tenho uma frase que me vem por diversos motivos. Por exemplo, conversando com você pode falar algo que eu capture. Eu sou uma ladra de frases alheias de uma maneira excepcional. Minha amiga conta uma história, eu posso transformar aquela história em conto. Então, alguma coisa externa, ou uma reflexão, ou seja, algo que vem de dentro para fora, pode me dar uma frase e eu vou escrever essa frase. Às vezes, por exemplo, essa frase é um decassílabo que vai me levar a escrever outros decassílabos e de repente eu tenho um poema, ou essa frase já apresenta um personagem, de repente vai me dar um conto, mas eu não tenho um total controle sobre isso. Eu costumo brincar que se me chamasse um dia para dar aula de escrita criativa, eu mais confundiria do que orientaria a turma. Eu poderia falar da escrita criativa de diversos poetas, porque já li diversos tratados e tal, e modos de fazer de diversos, né,
Mas o meu, eu não tenho um tratado. Coffee. Amanhã talvez seja abril, e o pior dos meses se faça. Mas agora, ao findar-se a noite, ressuscitam os girassóis, e o poeta, de peito aberto, entre as molduras da carta, é a criança que avança em minha direção. Mesmo que amanhã haja corpos a enterrar e digam em alta voz, hurry up please, it's the time, hoje a felicidade, e o sol encharca o dia de êxito. Os tempos são outros, eu o mesmo, a confundir sombra e substância, enquanto a mulher, a penumbra, joga o sol sobre a mesa como se a esperança pudesse ainda reinar. Acredito nisso piamente, por mais que eu não me identifique, haverá pessoas que se identifiquem. E por mais que eu não goste, eu acho importante, eu prefiro que ele faça do que ele não faça. Sim, claro. Entendeu? Eu prefiro que haja pessoas produzindo poesias do que não haja poesia. Claro. Deixa eu pegar aqui, eu trouxe um exemplar do meu livro para te dar.